Olá, boa noite. Agradeço a participação de todos vocês nesse programa da Câmara dos Deputados do PT no programa da TV PT. E o PT, Partido dos Trabalhadores, que sempre luta para democratizar o máximo a realidade e as instituições brasileiras, ter um controle social, ter a participação da sociedade em todas as decisões, controles e deliberações, tem a satisfação de, neste debate de hoje, sobre a PEC 5, que é exatamente sobre a composição nacional do Ministério Público, ter a presença do autor desta emenda constitucional, que eu quero convidar para participar hoje conosco do debate, que é o nosso querido companheiro deputado federal, Paulo Teixeira. Paulo Teixeira, deputado de São Paulo, secretário-geral do partido, já foi o nosso líder. Eu falo isso sempre com muito orgulho, que quando eu vim para a Câmara dos Deputados, eu tive ele como meu primeiro líder na Câmara dos Deputados, nossa gloriosa bancada do Partido dos Trabalhadores, e hoje também é nosso vice-líder na oposição, que nós precisamos fazer com muito ardor, né, deputado Paulo Teixeira, contra as políticas do Bolsonaro. Então, quero dar uma boa noite e um convite para participar, então, desse debate de hoje à noite. Então, uma primeira saudação, para depois nós podermos entrar na primeira questão importante sobre o que originou, de fato, a sua elaboração à época da proposta da emenda à Constituição. Mas primeiro, uma saudação para todos os nossos participantes, que eu já agradeço e peço compartilhamento em redes no nosso programa da TV PT. Boa noite, Paulo Teixeira. Boa noite, líder Elvino Bongás. É uma alegria e um prazer enorme tê-lo como líder e hoje na condição de líder e entrevistador. Obrigado. E nós vamos chamar já uma primeira matéria da nossa bancada do PT na Câmara, que coloca exatamente essa Constituição. Câmara discute a PEC de Paulo Teixeira, e essa é uma foto, exatamente quando estavas na coordenação no plenário da Câmara, que aperfeiçoa transparência e controle do Ministério Público. O texto aí disse que seria votado e foi a votação, não foi aprovado o texto do relator, mas antes de nós falarmos, Paulo Teixeira, do texto do relator, eu quero te ouvir da PEC que você apresentou, que você ajudou a construir, porque acho que esses fundamentos na elaboração da PEC 5 é que nós precisamos debater para exatamente termos os bons argumentos. Então, eu gostaria que a primeira parte fosse exatamente não sobre o relatório, que nós vamos falar depois, mas sobre o que originou a apresentação dessa PEC sobre esse tema tão importante que é do Ministério Público, a transparência e o controle social. Líder, o Ministério Público, ele recebeu um tratamento muito especial e privilegiado na Constituinte. O então deputado Plínio de Arruda Sampaio, que era dos quadros do Partido dos Trabalhadores, mais tarde ele foi para o PSOL, mas naquele momento ele era integrante da bancada do Partido dos Trabalhadores na Constituinte, ele ficou responsável pelo capítulo do Ministério Público. E o capítulo do Ministério Público fortaleceu imensamente essa instituição Ministério Público, dando a ela o controle sobre a legalidade, a iniciativa sobre uma série de ações e também a defesa da sociedade, da ordem democrática, da ordem econômica, da defesa da criança e do adolescente, do consumidor, do meio ambiente, enfim, uma série de atribuições que a sociedade brasileira comemorou. Nós temos agora uma instituição forte. E ao sair do processo constituinte, uma pergunta ficou no ar. Quem controla essa instituição, já que ela tem tantos poderes? E ela não do ponto de vista clássico, não se caracteriza como um dos poderes da República. Os poderes da República, pela Constituição, são o Legislativo, que é o maior dos poderes, o Executivo e o Judiciário. E você tem entre eles um chamado sistema de freios e contrapesos, ou em inglês check and balances, em que um equilibra o outro. O Executivo, por exemplo, quando ele decreta algo, o Legislativo pode cassar o decreto. O Legislativo aprova uma lei, o Executivo pode vetá-la. E depois o Legislativo pode derrubar o veto. E o Judiciário pode examinar
a constitucionalidade das leis que são produzidas nessa dinâmica legislativo-executivo, ou são produzidas só pelo legislativo, como no caso das emendas constitucionais. Mas o Ministério Público não está dentro desse sistema de check and balances, e o Ministério Público precisa de um controle. Depois dessa pergunta após a Constituinte, a sociedade brasileira tentou construir, ali em 2004, duas instituições tendentes a exercer o controle sobre o Judiciário e o Ministério Público. Criou o CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, e criou o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Então, 2004 a 2021, são 17 anos de existência dessas duas instituições. Em relação ao CNMP, o que a gente vê é que de 2004 a 2021, em 17 anos, foram propostas 6 mil representações reclamando da atividade dos promotores e promotoras. 6 mil. Não é algo, digamos assim, pequeno. Não é algo que tenha sido pouco para esse período, né? 6 mil representações. Dessas 6 mil representações, 300 punições. Então, cerca de 5% do total de representações. E desse total de 300 punições, 21 demissões. Né? 21 demissões, ela representa menos que, digamos, um pouco mais que 5% do total de punições. Aí há um sentimento de que a sociedade reclama da atuação do Ministério Público, mas a sociedade não tem uma satisfação em relação à atuação do CNMP, né? Ao mesmo tempo, nós vimos nos últimos tempos um Ministério Público, principalmente no Paraná, que acabou promovendo grandes violações, principalmente da ordem democrática e da ordem econômica. A atuação abusiva do Ministério Público fez com que eles atuassem nas eleições de 2018. Eles assumiram que se utilizaram da instituição Ministério Público fazer campanha para um dos candidatos, o que ganhou. Né? E também, mais tarde, usaram do Ministério Público para fazer campanha para a presidência do Senado. Ora, não se compreende no desenho do Ministério Público essa possibilidade de utilizar uma instituição para fazer campanha, uma instituição de Estado, de quadros estáveis do Estado, né? E tampouco se pensava que, pela atuação deles, destruiriam uma parte da ordem econômica. Nós temos uma indústria de construção civil pesada que, pela maneira incorreta de fazer o combate à corrupção, eles destruíram essa indústria da construção civil pesada. E o que o CNMP fez? Nada. Né? Absolutamente nada. E por essa razão que nós, então, propusemos reformar o CNMP. E qual foi o objeto da nossa reforma? Primeiro, o Supremo Tribunal Federal, ele entende que tem que ter uma paridade dos quadros entre o CNMP, entre promotores e o restante dos componentes. Né? Evidente que nós devíamos ter feito uma reforma mais profunda para mudar a composição, ter mais sociedade civil nessa composição, porque hoje a composição ela é feita de promotores, depois promotores judiciário, depois OAB e o Congresso Nacional com alguém que tenha um saber jurídico, ilibada reputação e notável saber jurídico. Mas é todo mundo
campo jurídico, né? Não tem mais alguém fora desse campo jurídico, e mesmo de outras profissões como da defensoria, etc. Mas o que a gente propôs foi uma mudança muito modesta. Qual foi a mudança? Bom, já que tem que ter paridade, nós fizemos com que um membro do CNMP, que seja promotor, seja escolhido pelo Congresso Nacional. Foi a primeira mudança que a gente fez. Bom, já que é para ter paridade, mas que pelo menos os mecanismos de escolha dos próprios promotores não seja restrito à escolha por eles, mas que o Congresso escolha um promotor para fazer a função que é de controle. Em segundo lugar, hoje para ser corregedor, o corregedor ele precisa ser alguém do Ministério Público. Nós estamos desvinculando dentro do CNMP a atividade da corregedoria à atividade do Ministério Público. Pode ser qualquer um dos 14 membros. Essa é a segunda mudança que nós fizemos, né? E uma mudança muito assim modesta, como uma tentativa de ajudar a quebrar o corporativismo que tem feito com que os abusos não sejam tratados adequadamente em nome da transparência, do controle dessa instituição tão importante que é o Ministério Público Brasileiro. E, como eu disse, os abusos estão vindo à tona em quantidade muito expressiva e por essa razão é que nós propusemos essa PEC para uma mudança muito modesta do Ministério Público. É importante que a gente diga, Paulo Teixeira, que essa proposta inicial, ela acompanha o que existe em todos os conselhos, né? Inclusive no Conselho de Justiça, e que nós temos nos outros poderes. Do ponto de vista das comissões de controle e fiscalização dentro do Executivo, os servidores passam por análise quando cometem algum erro, alguma irregularidade, e quando tem a intencionalidade. Acho que esse é um tema que eu queria que você aprofundasse agora, em relação ao dolo efetivo, né, que é colocado, e também na própria Assembleia, na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas, nas Câmaras de Vereadores, em todos os poderes, nós temos as comissões de ética. Nós temos, inclusive, deputados que estão fora da regra, são apreciados, são votados, abrem as comissões, têm os períodos da sua defesa, óbvio que o direito garante, mas se houver a confirmação do erro, eles são afastados, cassados, afastados. Então, há uma punição em todos os lugares. E houve uma crítica muito forte de que nós estaríamos fazendo uma interferência externa sobre o Ministério Público para que o Ministério Público não fizesse o combate devido à corrupção nesse país. Então, se usou de vários fake news para tentar agredir aqueles parlamentares que estavam a votar pela transparência, pelo controle, pela democracia, pelo controle social sobre o Ministério Público. Eu gostaria que você que aprofundasse mais esse aspecto, porque ele me parece fundamental, porque foram muitas inverdades jogadas ao vento que fizeram que, inclusive, que alguns parlamentares que estavam dispostos a acompanhar essa votação para ter mais transparência, para ter mais controle social, para ter uma reoxigenação interna do Conselho, que não tem, com todos os dados que você apresentou, avaliado com a devida apuração, pudessem e queriam votar a favor e acabaram levando numa onda de que aí estaríamos não mais tendo um combate tão rigoroso à corrupção ou aos temas de agressões ambientais, que inclusive também entraram e que não tem nada a ver nem com o projeto original apresentado e também, nesse caso, nem com o relatório final. Líder, nós percebemos durante o debate, tomamos o conhecimento de algo grave. Qual é a gravidade? O Ministério Público, CNMP, ele está há 5 anos discutindo um código de ética. Então, eles não têm um código de ética. 5 anos discutindo um código de ética porque ele não tem um código de ética. Eu cheguei até a dizer que o Beethoven, ele compôs a Quinta Sinfonia em 4 anos. E a Quinta Sinfonia chega a ser perfeita. E eles, em 5 anos, não conseguiram aprovar o seu código de ética, né? E aí vem o relatório, se você me permitir, para ingressar nesse debate. O relatório, ele chegou a, em primeiro lugar,
do Paulo Magalhães a exigir que o Código de Ética fosse aprovado em 180 dias. Caso o Código de Ética não fosse aprovado no CNMP, o Congresso Nacional o aprovaria. Então, esse é o primeiro ponto, que é uma exigência muito cabível diante de instituições que têm seus códigos de ética. Por exemplo, o CNJ. Os juízes têm seu código de ética. A Câmara tem o seu código de ética. O Executivo tem o seu código de ética. Nada justifica o CNMP não ter o seu código de ética. Então, esse foi o primeiro tema que o relator tratou, porque foi uma descoberta, um conhecimento que nós tomamos conhecimento desse fato a partir da tramitação. Não tinha como eu colocar na PEC original algo que eu não sabia e que depois fiquei sabendo, né? E o relator colocou no seu relatório. Um segundo ponto que o relator colocou no seu relatório é que o corregedor será escolhido numa lista quíntupla indicada pelos procuradores gerais do Brasil. Uma lista quíntupla indicada por procuradores gerais do Brasil. Por que quíntupla? Cada região do país indicaria um candidato. O Sul 1, o Sudeste 2, o Nordeste 3, o Centro-Oeste 4 e o Norte 5. 5 indicações do próprio Ministério Público. E quando o Ministério Público chama de PEC da vingança, eu fiquei perguntando, vingança por parte de quem? Se o corregedor será indicado pelos próprios procuradores de Estado. Será que tem tantos problemas dentro da instituição que eles não querem uma corregedoria mais independente, porque eles compreendem que o trabalho do corregedor possa ser uma vingança? Isso é, eles devem ter problemas muito graves para chamar de PEC da vingança, né? Bom, então também é uma coisa muito equilibrada. Além de pedir para aprovação de um código, também se colocou um mecanismo de indicação do corregedor que vem de dentro do Ministério Público. Volto a dizer, quem vai indicar o candidato à corregedoria será o procurador de cada estado, em cada região, que indicará por cada região um candidato e o Congresso escolherá esse candidato, né? Por quê? Porque hoje os corregedores têm sido de uma região só, de pequenos estados. E isso tem feito com que o caminho para chegar à corregedoria seja um caminho de negociações que faz com que não haja nenhum tipo de punição, né? São punições brandas, brandíssimas, né? Às vezes, atuações criminosas por parte de promotores ou procuradores que recebem quase que fosse um carinho, um talco, um passar de mãos, um passar de pano, como hoje se fala num linguajar mais popular, né? Então, a PEC, e por último, a PEC prevê também um fato que tem sentido, que o ato praticado por um membro do Ministério Público, que ele tendo agido por dolo, não é? Ou no descumprimento do estatuto funcional, esse ato é nulo diante do judiciário. É claro, se depois de apurado o ato, se viu que a pessoa agiu por fraude ou dolo, esse ato é nulo. Então essa PEC, ela já era modesta, continuou modesta. Talvez ela se transformou até mais branda, porque agora o corregedor terá que ser do Ministério Público. Na minha PEC dizia que não, mas pelo relatório do relator, ele compreendeu que tem que ser e ficou essa escolha dos procuradores gerais. O fato é que nós chegamos a 297 votos, faltando apenas 11 votos para aprovação da PEC. Eu atribuo que ela não foi aprovada em função
das fake news, como você disse, que foram espalhadas pela máquina de desinformação do Ministério Público, e também em função da atuação pessoal dos membros do Ministério Público junto aos parlamentares. Por essas duas razões, nós não tivemos a sua aprovação, mas chegamos perto. Que aquela PEC 37, líder, lá de 2013, você já era deputado, ela teve 40 votos. Agora, essa PEC, que é a 5, teve 297, faltando 11 votos. E não está concluída a votação. O texto original pode ser votado e, pelo que eu tenho sabido do presidente da Câmara, deve ser votado ou nesta semana ou na semana que vem. Deputado Paulo Teixeira, a nossa bancada, e eu tenho falado isso também na tribuna, se orgulha da coordenação que você faz com muita atenção sobre esse tema. É a democracia, é a transparência, são as estruturas da sociedade brasileira à disposição realmente da democracia brasileira. E aí elas não podem ter parcialidades, elas têm que ser imparciais. E nós tivemos, infelizmente, o que eu quero registrar aqui, que quando a gente faz uma crítica, e que nós sempre fizemos aqui, quando tem um erro, isso não significa que a maioria dos integrantes do Ministério Público, os procuradores, tanto estaduais como federais, estejam agindo corretamente. Mas quando tem alguém que age de forma errada, ele precisa ter a análise e a devida responsabilização. Isso acontece também no momento para os parlamentares, acontece isso para os políticos, para os prefeitos, e acontece isso em toda a sociedade. Então, quando nós falamos e vai para uma comissão de ética um parlamentar e é cassado o mandato dele, isso não significa que todos os deputados estão cometendo atos ilícitos ou fora da lei. Então, isso nós precisamos fazer um debate muito claro, porque toda vez que a gente oferece um regramento com disciplina, um regramento que faça prevalecer o interesse social, coletivo e a democracia, se joga como uma intervenção externa, né, e culpabilizando o conjunto da instituição. Não é disso que nós estamos falando. Por isso nós não podemos aceitar de forma alguma também o tema da vingança. A palavra vingança não pode ser colocada neste momento em que nós queremos um regramento mais claro. O que teve, e acho que esse é um aspecto que eu gostaria até que fosse aprofundado aqui para as pessoas compreenderem, quando nós queremos, em respeito ao Ministério Público, em respeito aos que agem corretamente, como é o mesmo posicionamento nosso, em respeito à boa política, não podemos jogar, como se diz, né, a criança com a água suja fora da janela. O que deve ser excluído é a água suja, não a criança no seu banho. E é disso que nós estamos falando. E isso vale, e essa é a crítica muito forte que nós levantamos, que são as posições que foram levantadas, muitas vezes contra prefeitos. Eu lembro, Paulo Teixeira, você mesmo falava de alguns prefeitos que foram afastadas da vida política por atos persecutórios, que às vezes tinham um pequeno processo administrativo, que não era nem intenção, nem culpa, nem dolo, não foi proposital, pelo agente do município, do prefeito, e ele foi banido da vida política. Esta postura é que precisa ser corrigida. E, ao mesmo tempo, é o prejuízo enorme que se fez para a política brasileira, que corroborou no golpe, numa criminalização da política, onde, no caso específico do Lula, foram feitas delações com combinações entre o Ministério Público e o juiz, à época, né? Entre o Deltan Dallagnol com o Moro, vamos falar direto. Isso foi um ato que prejudicou muito a própria instituição. E nós queremos uma instituição forte, mas para ter instituição forte, os erros têm que ser corrigidos. Eu queria, com essa reflexão, aprofundar, até porque você falou muitas vezes de exemplos concretos de prefeitos e entidades que foram prejudicadas exatamente por uma postura equivocada que estava fora do conjunto da maioria, com certeza, dos procuradores públicos. Líder, primeiro eu quero começar te parabenizando, porque a bancada que atuou como bloco na votação da PEC 5 foi a bancada do PT. Isso se deve muito ao seu trabalho de coesão, de conversa, de diálogo, para que nós chegássemos naquele resultado. O PT entregou quase 100% dos seus votos para a PEC 5. Eu me lembro que você dizia lá para o presidente, nós vamos ter 50 votos, e tivemos, se eu não me engano, 52 votos. Então, 51 votos.
51 votos. Foi uma entrega... Só para corrigir, foram 51 votos, uma abstenção e uma presença do deputado que estava ao exterior que não pôde votar. Nenhuma votação contrária e um debate profundo, transparente, onde todos participaram do debate. Então, foi muito bom. Você conduziu